Oi, gente, tudo bem? Graças a Deus. Hoje vamos contar uma história para os infantis, para as crianças, mas isso também não quer dizer que vai ser só a criança vai ouvir, né? É para todos, porque o reino de Deus é para todos, né? A gente vai contar uma história verdadeira, porque Deus quer que as palavras que saiam de nossas bocas sejam verdadeiras, gente. Seja verdadeira, ainda mais quando se trata das crianças, né? Falar toda a palavra verdadeira para elas, até porque as crianças são verdadeiras, né, gente? E hoje eu gostaria de falar sobre um personagem da Bíblia Sagrada, alguém que foi chamado por Deus, né, consagrado para Deus. Deus o consagrou para que ele fizesse uma obra para Deus, né, nessa terra. Né? Ele iria exercer a função, vamos dizer assim, no sentido, no aspecto espiritual, né, e também material, porque ele seria juiz. Né? Então eu vou falar sobre Samuel. Então todas as crianças, elas sabem a história de Samuel, né? Porque contam, em todas as igrejas contam a história de Samuel, né? Então eu vou falar também mais um pouquinho aqui para que ela saiba, né, que Deus é verdadeiro, a palavra dele é verdadeira e o que Deus fala para cada um de nós também é verdadeiro, né? Então eu gostaria de me basear, claro, aqui na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, por aí. No capítulo 1 já começa, tá? Mas vamos me basear bem no capítulo 3. Porque esse Samuel, quando ele era ainda bem pequenininho, ele foi consagrado ao Senhor. A mãe dele apresentou ele para Deus. Ela falou: meu Deus, esse menino é teu, tá bom? Eu vou cuidar dele, mas ele é teu. Ele é do Senhor. Eu cuidarei dele, mas eu vou entregar para o Senhor literalmente. Eu vou entregar para o Senhor. E isso nós devemos fazer, sabe, gente? Dedicar a nossa vida, né? O nosso viver ao Senhor. Ela fez isso, né? Ela sabia o quanto era importante, né, a existência desse menino, o quanto era importante ele na vida da família, mas ela se desprendeu, ela fez isso para Deus. E isso foi um exemplo, gente, extraordinário, porque Deus também fez isso. Lá na cruz do Calvário, né, muito antes disso, Deus havia liberado Jesus para todos nós, para nos salvar, para estar presente conosco, fazer parte do nosso dia a dia. Você sabia que Deus faz parte do nosso dia a dia através do Espírito Santo? Deus está sempre conosco, está presente, cumprindo a promessa, né? Deus fez a promessa, porque, gente, quando se fala de promessa, é bom a gente entender uma coisa. Quando se fala de promessa, não é o ser humano que faz promessas. Não. O ser humano, como que o ser humano vai fazer promessa para Deus? De que forma? Entendeu? O que o ser humano pode fazer é voto, né? Deus não faz voto, quem faz voto é o ser humano, da criatura para o Criador, aí tem voto, né? Agora, promessa, também o ser humano não pode fazer promessa para Deus, aí no caso é do Criador para a criatura, tá? Porque ele que pode fazer promessa, e ele cumpre as suas promessas, né? Então, o que acontece? Esse Samuel estava no templo, né, que a mãe dele havia dedicado ele ao Senhor, entregue ao Senhor, então ele estava no templo cuidando das coisas de Deus, sabe, crianças? Ele era um menino, já estava um rapazinho, e estava seguindo esse caminho, servindo ao Senhor com todo o seu coração. Ele não ficava dizendo, porque minha mãe manda, né? Minha mãe está mandando, então você vira Deus, né? Não, isso começou a brotar do próprio coração dele, sabe? Isso é muito importante, os pais ensinaram, né? Mas isso também começou a brotar do coração dele, surgir do coração dele, é uma coisa de Deus mesmo. Deus se agradou muito disso, sabe? Então, uma vez, ele já estava um soninho já, né? Já estava quase dormindo. Então, o Senhor o chamou. O Senhor falou, Samuel, Samuel. E ele pensou que fosse o sacerdote Eli, o nome do sacerdote Eli, né? Ele pensou que Eli o havia chamado. Então ele vai ali rápido. O Senhor me chamou? Ele disse, não, eu não te chamei não, meu filho, pode dormir. Aí ele vai dormir. Aí, então ele está dormindo de novo. Aí, Samuel, Samuel.
Gente, quando Deus chama pelo Espírito Santo, quando Deus fala com você, meu Deus, é uma coisa tremenda, é uma coisa magnífica, Deus faz você compreender. O menino ainda era bem imaturo, ele estava começando a conhecer o Senhor. Hoje é uma coisa bem diferente, né? Porque o Espírito Santo está tão presente, ele é tão presente em nossas vidas, então ele faz você ir compreendendo logo. Você entende, o Espírito Santo fala e você já está compreendendo, porque diz a Bíblia que ele intercede, inclusive, né, com as nossas petições. Ele ora junto. Então a nossa oração chega perfeita perante Deus, porque ele ora junto, ele ora conosco. Então, Samuel, né, estava dormindo, ouviu, né, o chamado do Senhor, ele pensou novamente que fosse o sacerdote. Isso não ia passar pela cabeça dele que fosse Deus. Gente, não, né? Então ele vai e fala, o Senhor me chamou? Ele fala, não chamei não, pode dormir. Então ele foi dormir novamente. Então quando chega lá no seu leito, né? Ele vai tirar o sono dele e o Senhor chama de novo. Aí ele vai e fala com o sacerdote. O sacerdote falou assim, agora ficou atento. Ele falou, peraí. Quando o menino chama, o Senhor me chamou? Ele falou, olha, eu não chamei não. Mas se a voz chamar você de novo, você fale assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Gente, ele entendeu que era Deus. E ele passou isso para o menino. Ele não entrou em detalhes não, sabe? Ele não ficou falando, olha, Deus está te chamando. Não, ele só falou isso. Ele falou, olha, diga isso que eu te falei. Então, quando o Senhor chama, né, o Samuel, então ele fala Senhor, porque o teu servo ouve. Gente, então Deus começa a falar com Samuel. Ele já estava um mocinho, né? Um rapazinho já. Então Deus começa a falar diretamente com ele. Isso é tremendo, isso é magnífico, isso é verdadeiro. Ele começa a ouvir a voz do Senhor. Só que tem uma coisa. O que Deus estava falando ali era uma palavra de sentença. Era uma palavra de juízo. Sabe, gente? Para a casa de Israel. Porque o povo de Deus, ao invés de honrarem a Deus, gente, ao invés de sabe, prestar atenção às coisas do Senhor, à voz de Deus, o querer de Deus, porque no deserto, lá a gente vê que já tinha passado esse processo. Quando chega no livro do Samuel, né, o pessoal já tinha vivido uma experiência lá atrás. Deus já tinha se manifestado, Deus se fez presente, né? A rocha lá no deserto, ela representava Jesus e deu um aguaceiro para aquela multidão toda, para os gados, rios correram daquela rocha, sabe? Eles tinham, pelo menos, sabe, deveriam considerar essas coisas. Ah, não, Deus se fez presente, Deus é verdadeiro, né? Ali, então veio uma palavra, porque quando Deus também julga, Deus, gente, ele é justo, ele não vai agir com injustiça. Ele sabe o que ele está fazendo também, né? Então Deus sentenciou, deu juízo sobre, né, o povo de Israel. Eles não queriam saber do Senhor, né? Então falou através desse menino.